Vamos que vamos, e hoje a gente acordou e estamos a todo vapor aqui tentando entender o exato impacto dessa notícia realmente sem precedentes, pelo menos recente, desse apagão cibernético que está afetando diretamente sistemas de computadores mundo afora, tá? Aeroportos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda, na Austrália, em Hong Kong, vivenciaram uma verdadeira bagunça, um caos generalizado com voos cancelados, confusão instaurada sem ninguém saber para onde ir. A gente segue trazendo todos os detalhes aqui na programação da Jovem Pan. Até circulou no X, o Twitter, uma foto do bilhete aéreo escrito à mão. Parece que a gente voltou para a década de 70 por algumas horas. E, claro, até emissoras de TV pelo mundo foram atingidas. Por aqui, o aeroporto de Brasília também teve muita lentidão nas operações e está se virando como pode. Alguns aplicativos de bancos, eu mesmo recebi uma notificação há poucos minutos atrás, ficaram fora do ar. Muitas dúvidas surgiram nos usuários, instabilidade instaurada. E até agora o que se sabe é que o problema estaria relacionado a sistemas que utilizam o Windows na empresa CrowdStrike. É uma fornecedora de serviços de segurança digital para as maiores companhias do mundo, tá? E a Microsoft, dona do Windows, afirma que a falha já foi resolvida, está sendo contido, mas que problemas residuais ainda podem ocorrer. E ninguém até o momento está colocando na conta de nenhum hacker ousado que quis desestabilizar o mundo e ter seus 15 minutos de fama. Mas para a gente entender exatamente, tecnicamente, o que pode estar em curso, vamos falar com o meu xará, o André Miceli. Ele que é especialista em tecnologia, sabe tudo e mais um pouco e vai nos contar um pouquinho mais sobre isso. O que pode explicar isso aí, André? Bom dia para você. Bom dia para você, xará. Bom dia para quem nos ouve e vê aqui no Morning. O que acontece, a CrowdStrike ela é um serviço de endpoint, ou seja, aquele software que você instala lá no computador do usuário final de uma empresa. Ele está conectado à rede, no que se chama uma Security Cloud, e essa nuvem ela tem soluções de inteligência artificial para identificar ataques em geral. O que provavelmente aconteceu foi uma falha num update desses aplicativos, dessa solução de nuvem. É bastante normal que essas atualizações aconteçam. A empresa segue descobrindo novas formas de ataque, brechas nas próprias soluções, e aí o software recebe atualizações frequentes. Nesse processo de atualização, muito provavelmente a conexão que existe, a interface que existe entre a solução e o Windows, e é bastante importante frisar que essa aparentemente é uma questão exclusiva da CrowdStrike, não da Microsoft realmente, muito embora a Microsoft esteja envolvida, essa atualização falhou e aí quebra tudo no mesmo momento, porque os computadores se conectam à nuvem. Como a nuvem está com problema, dá problema em todo mundo. Pois é, André, você que é CEO da MIT Technology Review, baita publicação de respeito desse mundo, meus amigos, a gente vê como algo que a gente lida como algo assim, essencial para a nossa vida, tem toda uma rede por trás que faz a gente ter acesso aos nossos celulares, né? Mas, Palumbo, o que você está achando? Porque, na minha opinião, não se via um apagão desse tamanho desde o último jogo da zaga do Corinthians. Ixi, Maria, o Corinthians está ruim demais, né? Olha, é ruim isso, né? Mas eu fiquei feliz quando eu vi que fizeram o bilhete à mão. Eu me lembro que eu estava fazendo uma fiscalização enquanto vereador numa unidade básica de saúde. Fui conversar com uma senhora, eu sempre ia nos idosos. Falou assim, o que a senhora está fazendo aqui? Eu estou indo embora porque não querem marcar minha consulta porque está sem internet. Uhum. Aí eu peguei, entrei lá no hospital, na unidade básica, eu falei assim, marca a consulta dela aqui. Não, mas está sem internet. Marca com papel, marca com a caneta, marca com lápis, com giz. Essa senhora veio de longe, pegou um ônibus, não tem condição de ficar vindo aqui não. Né? Então, pelo menos em outros países aí, a gente vê o bom senso de pessoas, né? Vamos trazer o nosso Felipe Monteiro aqui para fazer uma pergunta para o nosso André Miceli, por favor. Marinho, eu te falo uma coisa, eu aproveitei esse apagão cibernético para ligar para meus credores e falar que meu banco não está funcionando e eu não vou pagar minha dívida hoje não. E funcionou. André, eu queria saber de você o seguinte, né? A gente sabe que uma das grandes questões de segurança hoje em dia são as questões relacionadas com o cyber-ataque, né? Então, até quando a Rússia invadiu a Ucrânia, por exemplo, a primeira coisa que eles fizeram foi acabar com as redes, né, internet da Ucrânia. E aí depois veio o Elon Musk e colocou, né, o satélite à disposição da Ucrânia. Eu queria saber de você o seguinte, há alguma forma da gente se proteger em relação a esses ataques cibernéticos
Ou, infelizmente, a gente está na mão realmente de uma única empresa que presta serviço para várias empresas importantes do mundo todo? Legal. Bom, primeiro, de fato, é muito importante que essa discussão exista e que medidas de proteção sejam tomadas tanto pelas empresas quanto pelas pessoas. O que aconteceu na Ucrânia foi um misto de ataques cibernéticos, sim, que foram feitos por hackers russos, provavelmente patrocinados pelo governo, mas também por uma questão física. A infraestrutura de telecomunicações da Ucrânia foi bombardeada no ataque. Então, realmente ali não tinha como se criar um instrumento de recuperação. No nosso caso, ou melhor, no caso de hoje, aparentemente não é um ataque cibernético, ou não foi um ataque cibernético, pelo menos ninguém reivindicou esse ataque ainda, o que para a Microsoft e para a CrowdStrike é a melhor situação do mundo. Sendo ou não sendo um ataque hacker, o melhor é que o divulgado seja uma atualização no Windows, que é de fato problemática, mas menos do que dizer que uma empresa que tem o objetivo de ser preditiva, de ser proativa em relação à proteção, que seus algoritmos e infraestrutura deveriam detectar os ataques e proteger as empresas antes que elas caíssem, dizer que elas caíram justamente por causa de um ataque. As ações da CrowdStrike já estavam caindo ali por volta de 15% hoje pela manhã, que naturalmente é um número muito significativo e muito sério para a organização. As ações da Microsoft também caíram naquele momento de instabilidade, mas o mercado aparentemente conseguiu dividir bem aonde estava o problema dessa atualização. Sobre o que a gente faz em relação a isso tudo, nesse caso é torce. Não tem o que fazer, vamos torcer para voltar e ter os nossos serviços restabelecidos. Nos ataques em geral, quando a gente olha para as proteções que nós precisamos desenvolver para que nós não sejamos atacados, tem muito a ver com engenharia social. Boa parte do que os hackers fazem é muito mais simples do que parece. A gente tem uma imagem romantizada, como essa que está aparecendo no telão, de alguém programando ou que mexe com uma tecnologia de ciência de foguete, sabe? Aquelas coisas muito diferentes que a gente vê no filme, nas séries. Mas, no geral, os hackers disparam em larguíssima quantidade um e-mail que fala para você atualizar a sua senha, uma mensagem por WhatsApp que diz que seus dados foram perdidos e que você precisa recolocar, uma promoção, preços que são realmente muito convidativos. E aí, como eles mandam para milhões de pessoas, alguns milhares acabam fazendo justamente aquilo que eles querem, preenchendo formulários que, no final das contas, vão contar para aquele hacker quais são os dados que ele precisa usar para entrar na sua conta e roubar o seu dinheiro. É claro que essa é uma técnica. Existem outras técnicas e o Brasil é o campeão mundial do phishing, aquele e-mailzinho, aquela mensagem que instala alguma coisa no seu celular e, a partir dessa instalação, o hacker age. Ele começa a observar as informações que você troca com o seu banco, com os dispositivos que você usa em geral, às vezes com as suas redes sociais, e a partir daí ele faz os seus ataques. Tem uma terceira técnica que pode acontecer em breve. No início de julho, a gente viu um grande vazamento de dados, foi o maior vazamento de dados da história, e essa informação, esse problema de disseminação de informações acabou espalhando senhas que podem ser usadas em outras redes. Você repara que muitas vezes a gente pega a senha que a gente usa em um dispositivo tecnológico, em uma rede social ou em um site qualquer, e usa essa mesma senha em outros sites. E aí esses hackers acabam usando essa informação, por mais que você corrija o problema na origem, no destino, né, em outros aplicativos, redes sociais ou apetrechos tecnológicos, os hackers conseguem atuar. Então o que a gente precisa fazer? Mudar as nossas senhas regularmente, o que é chato, mas é menos chato do que ficar tendo que recuperar as suas contas em outras soluções. E dinheiro, mais chato ainda. Muito chato. Habilitar a autenticação em 2 fatores e não clicar em qualquer coisa que você recebe. Andrezão, mudar a senha é uma desgraça, que você falou bem chato, mas pelo visto tem que se precaver e dá uma sensação de impotência absurda a gente ver
como a gente está sendo escancarado aqui a nossa dependência total na informática nos dias de hoje. Mas quero trazer o Mano Ferreira aqui, diante dessa situação toda. Pelo visto, foi só o Windows que está falhando, o Mac e Linux não. E não é à toa que a turma nerd, Mano Ferreira, tem chamado o Windows de Windows por tanto tempo. Pois é. Eu tenho uma dúvida, queria perguntar para o André, porque eu acho que numa situação dessa de apagão, ainda mais envolvendo bancos, muita gente deve estar com medo de eventualmente ter no momento que o sistema voltar a funcionar, o dinheiro não está completamente na conta, ter algum tipo de perda de dados no sistema que saiu do ar. Então, a minha pergunta é nessa direção. Existe esse risco? É só uma questão de esperar voltar ou pode ser que quando voltar o sistema esteja corrompido de alguma forma e dados importantes se percam, informações sejam transformadas? Qual é o grau de preocupação que as pessoas que estão agora, nesse momento, com o seu banco bloqueado, devem ter nesse sentido? Bom, se foi realmente um problema nessa atualização do software, na interface da CrowdStrike e dos servidores, computadores Windows que fazem parte da estrutura tecnológica dessas organizações, esse risco não existe. Se foi realmente isso. Caso não tenha sido e eles estejam maquiando essa informação, a gente não tem motivo nenhum para achar que isso não pode acontecer, tá? Que é melhor realmente para a empresa que seja um problema de atualização do que uma falha de segurança, aí sim esse risco existe. A minha opinião é que o que eles estão falando tem muita chance de ser verdade. E essas falhas de atualização acontecem. E no final das contas, o de grande desdobramento, o que aconteceu foi a indisponibilidade desses sistemas. Então, na prática, eles ficaram indisponíveis. Nesse momento, a CrowdStrike, que entrega proteção para essas organizações, ficou fora, parou de entregar proteção, mas como os sistemas estavam indisponíveis, nem os hackers conseguiriam entrar. Então, não me parece que há nenhum motivo de preocupação para isso, não. E para finalizar aqui esse papo mais do que importante, você, meu caro André Miceli, ele que também participa aqui do Sociedade Digital na nossa Jovem Pan, vale muito a pena conferir o conteúdo que é diferenciado. E eu vou trazer aqui o nosso David de Tarso para fazer uma pergunta. Pois é, Sexta-feira. A gente tem que se precaver desses memes, né, André? David de Tarso com a palavra. Cara, vai pegar esse meme. Pois é. Bom, acho que enfatizar a questão da segurança mesmo, né? De clicar nesses links, tudo, e como a pessoa deve proceder caso caia em algum golpe. Até a gente vê na área de segurança pública uma dificuldade muito grande de encontrar policiais específicos que atuam nessas áreas, e hoje os criminosos eles estão atuando cada vez mais, né, nos crimes cibernéticos. A gente vê isso acontecendo, sem dúvida. Os criminosos atuam porque é muito fácil, eles conseguem trabalhar em larguíssima escala. E algumas dessas técnicas são realmente muito simples. Quando eu falo sobre as abordagens de engenharia social, aquelas que estão relacionadas a mensagens enviadas e, no final das contas, quem diz tudo que o hacker precisa fazer é o próprio usuário. Ele preenche formulários, ele faz compras, ele dá o número de cartão de crédito, enfim, ele entrega as informações que são necessárias para o hacker agir. Então, no final das contas, isso é muito simples. Se eu chegar para alguém, se eu sou uma pessoa mal intencionada, eu chego para alguém e pergunto qual o número do seu cartão de crédito, quais são os dígitos de segurança, data de validade, todas as informações que eu preciso para usar, e você me conta, eu simplesmente uso. Não preciso ser alguém que tenha um conhecimento diferenciado sobre tecnologia. Então, muitas vezes, esses hackers atuam de casa, isoladamente, e conseguem, de fato, muito dinheiro, porque as nossas informações estão espalhadas pela rede. Primeiro que, em ambientes como a Deep Web, algumas dessas informações são vendidas, e segundo que esses ataques a milhões de pessoas, e, de novo, o Brasil está sempre nas 5 primeiras posições de qualquer técnica de cyberataque. Sempre. Todos os rankings de cyberdefesa e cyberataque, e a MIT Technology Review
faz no mundo uma medição chamada Cyber Defense Index, onde ela olha para todos os países do G20, menos Rússia, mais Polônia. Substitui a Rússia pela Polônia e faz um levantamento da infraestrutura e do comportamento, tanto de governo quanto de empresas. O Brasil está no topo do ranking de qualquer critério. E isso, de fato, é razão suficiente para que nós tenhamos mais cuidado do que precisaríamos se estivéssemos em outros países. André, ontem no discurso do Donald Trump, aceitando a nomeação para o Partido Republicano, para a terceira eleição dele seguida, ele mencionou de uma forma não tão direta, mas ele disse que vai ser necessário uma exploração energética, né, assim, estratosférica, para poder turbinar a mineração de criptomoedas e também fazendo um aceno aí para a inteligência artificial, que supostamente para chegar ao próximo patamar necessitaria um grau correspondente também de produção energética, assim, assustador. O que você acha? Acho que faz sentido, especificamente sobre inteligência artificial. Se você fizer uma consulta simples ao ChatGPT, uma única pergunta no ChatGPT consome, em média, 20 vezes mais energia do que uma consulta equivalente no Google. Então, de fato, a gente vai precisar de mais energia para lidar tanto com cripto, e quando eu falo cripto, as moedas digitais que os governos abraçaram, isso também está contemplado. Essa estrutura é mais custosa do ponto de vista de consumo de energia do que a estrutura que nós temos atualmente. Quanto à inteligência artificial, que vai ser um assombro, e aí a minha aposta é que o aumento no campo da inteligência artificial vai ser muito maior do que no campo das criptomoedas, porque um dos elementos de cripto que mais faz gastar energia é a mineração associada ao Bitcoin. Então, enquanto esse lado não decolar, o aumento não vai ser tão substancial, muito embora a demanda por energia ela é latente. A gente deve ver o consumo crescer muito mais em função dos algoritmos de IA. E ali, essa relação de novas fontes de energia com a tecnologia em geral, ela vem sendo escrachada há muito tempo, e que bom que ele falou sobre isso. Eu acho ótimo que tenha um candidato à presidência nos Estados Unidos trazendo esse ponto. Essa é uma oportunidade, inclusive, para o Brasil. O Brasil tem uma matriz energética bastante eficiente, novas formas de produção vêm sendo amplamente desenvolvidas pelas empresas e existe um projeto de mercado global de energia. Então, se nós pudermos produzir energia no Brasil e vender para o mundo todo, tem aí uma baita oportunidade para a gente explorar. Não, sem dúvida alguma, a gente ainda vai estar tentando trazer muito em breve aqui algumas imagens do próprio aeroporto de Brasília, mostrando como ele regrediu aí na linha do tempo e realmente os bilhetes sendo emitidos ali à mão e as pessoas parecendo que está num açougue. Vamos tentar entender essas imagens, daqui a pouquinho a gente vai estar recebendo essas informações, mas sem antes a gente trazer o nosso Felipe Monteiro, que quer te fazer uma questão também, André. André, eu queria saber a sua opinião sobre algo que me aflige em relação às tecnologias em geral. E aí, esse caso, por exemplo, dos problemas cibernéticos, ele leva a essa minha questão. A gente vê que a tecnologia é algo bom, a tecnologia é algo saudável para a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, você vê que várias pessoas perdem a capacidade, né, para atuar de forma diferente e sem a tecnologia. Você vê, por exemplo, que provavelmente os pilotos de avião não conseguem mais pilotar o avião por modo mecânico, sem ser automático. Você vê, por exemplo, né, que a pessoa na empresa aérea que sofreu esse problema da empresa de tecnologia não consegue ter uma outra alternativa que não seja o uso da tecnologia para resolver um problema de marcação das passagens. Então, eu sinto que a gente está criando também, por conta da tecnologia, né, um ambiente muito, não digo preguiçoso, né, mas deixa de desenvolver certas capacidades que antes era normal nas pessoas em geral. Você não vê essa dicotomia na tecnologia em geral, assim? Esse é um impacto possível, sem dúvida. Existem muitos estudos do impacto da tecnologia no nosso cérebro, tanto no que diz respeito à memória, quanto à capacidade criativa, quanto à possibilidade de encontrar soluções. Como nós reagimos diante de problemas,
tem uma relação direta com a nossa capacidade de criar cenários, e isso é, como o próprio nome sugere, um desdobramento da nossa criatividade geral. Quando a gente usa tecnologia para resolver todos os nossos problemas, de fato, há um impacto na nossa forma de pensar, na nossa estrutura cerebral. Talvez não por acaso nós tenhamos a primeira geração com QI médio menor do que a dos seus pais. Agora, a geração 18, 25 anos, ela tem essa característica. O que a gente tem que fazer para remediar esse problema, a solução para esse problema, está em mantermos alguns dos nossos comportamentos. A gente precisa, o cérebro é como um músculo. Vocês estavam aí falando do CrossFit no começo do programa. Esse mesmo CrossFit precisa ser feito para a nossa capacidade cerebral ser mantida. Então você precisa continuar a decorar caminhos, números, fazer conta de cabeça, desenhar, escrever com a mão, sabe? Ler livros. Quando a gente ler um livro num tablet, num computador ou num celular, algumas das áreas que são despertadas por essa prática, áreas do nosso cérebro que são afetadas por essa prática, elas são diferentes de quando nós lemos no papel. Então, a tecnologia não é herói nem vilão nesse caso, mas o nosso comportamento diante da oferta de tecnologia é que vai determinar o que nós vamos sofrer em consequência disso. Se você imaginar, não a tecnologia da informação, mas tecnologias de locomoção, por exemplo, quem só usa carro e não anda tem a sua musculatura afetada. Quem só usa celular e não pensa tem a sua capacidade cerebral afetada também. André, antes de seguir adiante, eu só vou trazer uma atualização aqui precisa para dar uma dimensão do caos que foi instaurado, principalmente no aeroporto de Brasília, um dos principais hubs ali para voos internacionais, voos de conexões domésticas, né? Com a total falta de sistema que acometeu ali os passageiros. Então, tiveram que recorrer a cartão de embarque físico, assentos convertidos para assentos livres, uma várzea e, claro, não sendo possível identificar o assento marcado na hora da compra, por exemplo. Nosso deputado Palumbo, que conhece bem ali os meandros do aeroporto de Brasília, imagina só essa cena lá, Palumbo. Complicado, hein, Maria? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o André. O David Tarso levantou a questão da falta de estrutura da polícia, e realmente ele tem toda a razão. A polícia ela não tem uma estrutura digna para combater esses crimes em internet. E deve ser muito difícil fazer um curso. Eu queria perguntar para o senhor, quanto tempo demora para um profissional se capacitar para poder trabalhar nessa área? Sabe que o custo de entrada é menor do que o custo de manutenção. Se você imaginar alguns cursos bastante específicos, não é um absurdo dizer que com 6, 8 meses, com alguma capacitação bem feita, uma pessoa já está habilitada para pelo menos começar a fazer funções simples de suporte, por exemplo, suporte ao usuário, ou programações, algoritmos mais triviais, menos complexos. A questão é, como nós temos uma evolução diária da tecnologia, e agora com inteligência artificial isso fica ainda mais latente, o estudo precisa ser frequente. Existe um mito que, na minha opinião, é bastante nocivo, de que tecnologia é algo que você não precisa de faculdade, e aí aquelas grandes figuras de grandes empreendedores, o fato deles não terem feito Steve Jobs, Bill Gates, faculdade, terem largado grandes faculdades no meio do caminho, acaba corroborando essa lenda. É claro que já eram outliers, o simples fato deles estarem nessas faculdades já significa muito sobre a capacidade dessas pessoas de pensar, e depois elas acabaram virando grandes empreendedoras. Esse movimento na área de tecnologia é bastante nocivo. A gente vê cada vez menos pessoas interessadas por cursos de tecnologia proporcionalmente. Esse número cresce organicamente, mas quando a gente compara o interesse das áreas de engenharia e ciência da computação à frente de outras alternativas que um jovem tem na hora de aplicar para uma universidade, a tecnologia tem sido uma escolha menos comum, o que é inacreditável. Isso faz, aqui no Brasil, com que os salários acabem
variando de uma maneira discrepante, o profissional médio acaba ficando caro, então você gera uma inflação que impede as próprias empresas de evoluírem tecnicamente. Como algumas, especialmente as pequenas e médias, elas não conseguem contratar gente boa, a infraestrutura tecnológica delas vai ficando meio de lado, porque isso vira um custo e não um investimento na cabeça de algumas pessoas. Então, a principal questão não é só começar, mas sim a manutenção. Essas pessoas precisam estudar a vida inteira. Enquanto estão trabalhando com tecnologia, precisam se atualizar. Esse foi meu xará André Miceli, CEO da MIT Technology Review, além de participar sempre aqui do Sociedade Digital, aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela sua presença aqui, cara, e que a gente realmente consiga fazer com que as autoridades restaurem o mínimo de estabilidade o quanto antes. Obrigado pela presença. Obrigado a você, André. Obrigado a todos da mesa do Morning Show. Um abraço para todo mundo que nos ouve ver. Seguimos juntos.